Existe um manual de regras de conduta para o Facebook? Não, claro que não. A questão é exatamente que cada um tem os seus parâmetros sociais, tem a sua maneira de ver o mundo, e uma das belezas da internet, também uma das razões dela ser tão caótica, é exatamente que cada um, a partir de alguns limites, claro, dados pela própria rede social, vou falar especificamente do Facebook hoje, cada um tem condições de estabelecer os seus próprios limites do que é certo e errado a respeito de etiqueta social digital, de etiqueta social no Facebook. Então, claro, você pode, a partir do Facebook, escrever um comentário no perfil de uma pessoa que permita isso. Vai depender de que filtros essa pessoa usou ou não. Você pode apagar um comentário de que você não gostou, você pode apagar uma pessoa, você pode bloquear um indivíduo e assim por diante. E embora algumas pessoas reajam emocionalmente, alguns desses recursos, como se eles fossem, por definição, ruins, tirânicos, ditatoriais, malvados, fascistas e blá blá blá, a questão é que há uma diferença de classificação muito importante a respeito do que é, por exemplo, um perfil que é pessoal, particular, privado no Facebook, individual, um grupo de discussão que, por definição, como o próprio nome diz, já é voltado para discussões, e páginas públicas. E mesmo assim, as páginas públicas, que costumam pertencer a causas, ONGs, né, empresas, personalidades, celebridades, mesmo assim as páginas públicas bloqueiam pessoas e apagam comentários com bastante frequência. Eu mesmo já fui bloqueado por algumas páginas porque, porque não gostaram do que eu escrevi. E tudo bem, eu me sinto um pouquinho mal na hora, mas entendo que é direito delas. Da mesma maneira, aliás, de uma maneira ainda muito mais forte, as páginas, os perfis, as páginas pessoais, né, no Facebook, estou falando de perfis especificamente, exatamente por seu caráter individual, pessoal, privado, particular, carregam consigo muito mais opções que ficam nas mãos exatamente dos donos de seus perfis, dos seus perfis. Perfis que são reflexo da identidade, pelo menos supostamente, em teoria, né? Esses perfis que são reflexos da identidade das próprias pessoas que dão nome a esse perfil. Então, acho absolutamente natural que uma pessoa tenha as suas regras com seu perfil, que as outras pessoas tenham outras regras, e a questão vai ser: será que as etiquetas, as maneiras, os modos de ver de duas pessoas, por exemplo, de duas pessoas a respeito de etiqueta, a visão dessas duas pessoas a respeito de etiqueta social digital, etiqueta no Facebook especificamente, será que suas visões são compatíveis? Será que essas pessoas são suficientemente compatíveis a respeito de como elas veem o mundo, como elas veem o comportamento social, digital, para que consigam interagir de forma produtiva, de forma saudável? Essa que é a grande questão. E aí é que tá. Se essas duas pessoas tiverem visões razoavelmente similares a respeito de como se comportar numa rede social digital como o Facebook, elas provavelmente vão se dar bem. Agora, se essas pessoas tiverem visões muito distintas, muito diferentes, elas simplesmente deveriam se afastar ou deveriam tomar muito cuidado, no mínimo, uma com a outra, né? Respeitar os limites uma da outra ou algo assim. Agora, o que não deveria acontecer sem algum comentário, ao meu ver, que é o que já me aconteceu algumas vezes, é o seguinte: houve uma época em que eu deixava rolar bagunça solta no meu perfil, até que um belo dia eu me distraí no meio da rua, porque o meu celular não parava de vibrar no meu bolso e percebi que um jovem, um ex-aluno que se dizia comunista, entrou no meu perfil, estava largando um monte de textão um atrás do outro e tal. Eu me distraí no meio da rua, fiquei irritadíssimo, estava cansado, tinha voltado de aula e, e fui atropelado. Isso foi em 2014, maio de 2014. Algo parecido aconteceu no Natal de 2015. Meu perfil foi invadido por dois engraçadinhos e começaram a pipocar polêmica, textão, tal, no meu perfil, né? Nitidamente para causar. Especialmente no caso de pessoas com quem você trabalha, ou no meu caso como professor, né? No caso de alunos, ex-alunos,
Eu não admito isso, e nem vou admitir nunca. Isso se estende a colegas professores. Por quê? Pela simples razão, é a regra clássica, tradicional que eu uso, essa é a minha etiqueta, né, e é meu direito estipular as minhas regras para lidar com o meu perfil. Não faça com os outros que você não quer que façam consigo mesmo. Então, se eu não me dou, não me concedo o direito de ir até o perfil dessas pessoas, especificamente colegas de trabalho, ex-alunos, né, e escrever gracinhas, escrever textão, eu não admito que façam o mesmo comigo. Simples assim. Aí alguém pode fazer o seguinte contra-argumento: mas eles têm uma visão diferente, eles não se incomodam. Você pode escrever no perfil deles se você quiser. Ok, essa é a posição deles. Se você perguntou a minha, bem, a minha posição é essa que eu acabei de falar. Eu acho que não é correto que eu escreva textão, que eu cause polêmica em perfil de colega de trabalho e muito menos de aluno, né, de jovem, que é uma relação diferente. E da mesma maneira eu não quero isso no meu perfil. E é meu direito, certo? O perfil é pessoal, é individual, particular, tudo que eu já falei. Outra coisa importante também é que exatamente algumas pessoas também reagem mal a isso, dizendo: você é um tirano, você é um ditador, isso é censura, você está censurando, né? É um fascista, que é fascista, então é uma palavra altamente mal entendida, né? Vem de fáceis do italiano, um monte de gravetos juntos em torno de um objetivo, fortalecer o Estado, né? Mussolini, ex-socialista, Mussolini já dizia tudo pelo Estado, nada fora dele, enfim, que é um princípio socialista, não por acaso, né? E na juventude ele foi socialista. Então, fascista é outra história. Mas algumas pessoas gostam de dizer que tentar ditar regras no meu perfil, tentar conduzir como eu, como indivíduo, deveria conduzir o meu perfil. Você vê que absurdo? E aí chamam você de intolerante, de ditador, né, de fascista, de tirano do próprio perfil. Quer dizer, é engraçadíssimo, né? Se as pessoas têm o direito de ter suas posições a respeito de como comportar-se na internet, é claro que eu tenho o meu direito, é claro que você também tem o seu direito, todo mundo tem o direito de se comportar como quiser a respeito do próprio perfil, certo? E claro, aí a gente tem os grupos de discussão, as páginas públicas, e aí a bagunça corre solta, e quem quiser fazer do próprio perfil né, um ambiente absolutamente aberto ou parcialmente aberto de conversa, de bagunça, de polêmica, de textão, fica à vontade, né? É um desejo de cada um. Não é por acaso que o Facebook cria certas ferramentas e que nós temos o direito de usar essas ferramentas. Outra coisa interessante, eu vou falar sobre a temporalidade dos comentários na internet, da questão da ocupação de espaços. Há pessoas que compreendem intuitivamente ou muito conscientemente a lógica de ocupação de espaços, né, que você pode ligar a Antônio Gramsci, o filósofo marxista comunista, pode ligar a outros também, mas especialmente a esse, que é a ideia de que você precisa ocupar espaços com as suas ideias, com seu material, com seus recursos. E o mais louco, a meu ver, é quando você percebe isso começar a acontecer até em relação a perfis pessoais. Há pessoas que não ficam, que parece que não ficam, elas parecem que não ficam satisfeitas com apenas ocupar espaços realmente públicos e os próprios perfis. Elas querem ocupar os perfis particulares, individuais, de pessoas que discordam dela. Quer dizer, nem nos perfis pessoais, particulares, individuais, as pessoas teriam o direito de ser quem elas são e fazer o que elas bem quiserem, de acordo com. E chamam os outros de tiranos, veja bem, né? E chamam os outros de tiranos, é demais. A outra questão, além da ocupação de espaço, nessa tara que geralmente são os progressistas, o pessoal de esquerda tem, de ocupar espaços, de ocupar o perfil dos outros, e essa inversão, né, de chamar o outro de tirano, quando eles mesmos estão tentando tiranizar o seu perfil, né, quando eles mesmos estão tentando dizer para você como conduzir-se a respeito do seu perfil na internet. Veja bem, né, quem são os tiranos. A outra coisa que eu tenho para falar é sobre temporalidade, que na internet, eu poderia falar de anonimato também, né? Mas eu vou falar de temporalidade. O que, é que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas, além de ocupar ou de ocuparem espaços no seu perfil, algumas pessoas têm uma ideia muito clara a respeito de que às 3 da manhã dificilmente alguém vai responder, certo? Alguém vai verificar o próprio perfil e assim por diante. Ou em férias, ou no Natal, como me aconteceu, certo? Então, essas pessoas sabem que se elas escreverem textões, especialmente em horas impróprias, que a chance das ideias delas ocuparem
aquele espaço por mais tempo é ainda maior. Então, o que eu quero dizer com isso é que o debate honesto e inteligente na internet é realmente algo muito difícil, por exemplo, particularmente em espaços como perfis no Facebook, porque ganha quem ocupar mais espaços, ganha quem escrever mais coisas, não ganha qualidade de argumentos, ganha quantidade, e ganha também, tá ligado ao primeiro, tá ligado à quantidade, ganha também quem passar mais tempo, quem tiver mais tempo para gastar na frente do computador ou do celular, para escrever mais mensagens, né, e responder do jeito mais espertinho, não sei o que e tal, mais vezes. Então essas duas coisas estão interligadas e tem muito a ver com a ideia de ocupação de espaço, de hegemonia cultural, né? Claro que é um microcosmo dessa ideia mais larga, mais abrangente. Mas, enfim, moral da história, todo mundo tem o direito de fazer o que bem quiser com seus perfis, e aquele que tentar dizer para você como e o que você deve fazer com seu perfil, esse sim é um verdadeiro ditador, esse sim tá muito mais propenso a ser um tiraninho de internet, e pior, fica tirando de bonzinho, de correto, né, de virtuoso, e xingando você das mesmas coisas que, na verdade, aquela pessoa tá se aproximando de ser. Então, fique em paz com o seu próprio perfil. Se por acaso a sua etiqueta com o seu perfil for compatível com a de outras pessoas, ótimo, maravilhoso, certo? Se não for também, aí você caminha na direção de uma ruptura de laços, que não é nenhum crime, não tem problema nenhum, certo? O mundo é assim, a gente não precisa ser amiguinho de todo mundo. Agora, é importante dizer também que, pelo menos para mim, você pode não ter uma pessoa no Facebook, no entanto, presencialmente, pessoalmente, né? Você pode ter uma relação muito boa com essa pessoa, uma relação profissional, uma relação civilizada, você pode até trabalhar com aquela pessoa de uma forma realmente produtiva. Eu acredito realmente nisso, já me aconteceu de certa forma, e eu espero que as pessoas consigam compreender que o digital não é a última fronteira a respeito de se você vai se dar bem com as pessoas ou não. É apenas uma manifestação das interações sociais, um ambiente social muito peculiar, o ambiente digital e o Facebook mais especificamente, e a gente não é prisioneiro dele. Ele não resume, ele não limita as nossas interações sociais da vida toda, certo? Ele não reduz. O Facebook não reduz, não deveria reduzir, a meu ver, as interações sociais nossas, nem com as mesmas pessoas no resto da vida. É isso. Então, até o próximo vídeo. Pense.